E agora, José? Perguntava o poeta, perplexo, em versos referência na literatura brasileira. E agora, José? A pergunta, nesta noite, no Opinião Pernambuco, que se propõe a discutir não apenas as motivações, mas principalmente os desdobramentos das manifestações de rua que sacudiram o país há poucos dias, viraram manchetes internacionais e se desdobram na paralisação convocada para amanhã pelas centrais sindicais. A propósito, há um trecho no poema de Carlos Drummond de Andrade que diz o seguinte: a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E agora, José? Participam do nosso programa a presidente do Diretório Central dos Estudantes da Fafiri, Crislaine Silva, a coordenadora do curso de Direito da Universidade Católica de Pernambuco e professora da Faculdade de Direito do Recife, Marília Montenegro, e o professor da pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, Michel Zaidan. Lembramos que você pode participar do nosso programa, a gente quer que você participe do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter @opiniãope. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. E agora, Zaidan? Olha só, paralisação convocada para amanhã pelas centrais sindicais. Essa paralisação teria sido convocada se os movimentos que começaram com os estudantes nas ruas não tivessem vindo antes? Eu acho que deve ter sido um grande estímulo para que os trabalhadores também se manifestassem, né? Havia muitas críticas de que não havia trabalhador nessas manifestações, só a classe média tradicional, com ciúme da nova classe média brasileira, é o que se diz, né? Pelo menos os jornais estrangeiros, alguns estamparam esse tipo de análise. De forma que muita gente disse, mas isso é coisa de classe média, isso não, de estudante não tem trabalhador, nem um povo, nem tem o povo da Bolsa Família, não está nessa manifestação. Eu acho que motivos não faltam para que os trabalhadores participassem, tivessem participado e que amanhã façam uma bela manifestação. Nós estamos num ambiente econômico em crise, né? O ambiente econômico brasileiro está numa crise. Deixa eu te fazer, então, uma pergunta a partir desse perfil que você desenha aí dos manifestantes, né? Das ruas em junho, as pessoas que foram para as ruas em junho. Jovens, em sua maioria, escolarizados e com renda, filhos de uma classe média. Do ponto de vista político, a curto prazo, imediato, isso sinaliza em alguma direção? Sinaliza, em relação, eu acho que é aos partidos políticos, aos políticos e ao Congresso Nacional. Se há uma coisa a se extrair dessa manifestação, é um ressentimento muito grande da política. Como se a política brasileira realmente estivesse totalmente desincronizada das ruas, da sociedade, das pessoas. Infelizmente, parece que o Congresso ainda não conseguiu entender a lição, né? Não conseguiu entender essa mensagem, porque ainda está brincando muito em cima do fogo, acho eu. Não está levando na devida consideração o recado que foi dado. Há uma crise de representação muito grande no Brasil. Não acredito que este Congresso vá fazer reforma nenhuma, nem se auto-reforme, porque eles não são capazes de cortar na própria carne. Tivemos agora um exemplo disso com essa rejeição essa PEC, que extinguia os suplentes de senadores e parentes, inclusive. Ela foi rejeitada, como essa, outras provavelmente serão rejeitadas, de forma que há um sentido muito claro de que esses manifestantes não enxergam
nessa nossa classe política seus representantes. Isso é uma coisa séria, muito séria, não é séria para o Brasil, é séria para a própria classe política. Porque há muitas maneiras de se fazer política, há muitas formas de se fazer manifestação, há muitas formas de reivindicar, e já discutimos isso em outras ocasiões. A população na rua, ela cria direitos, ela também é legiferante, não tem a prerrogativa constitucional, mas ela é uma espécie de poder constituinte originário. De forma que, se eu fosse esses parlamentares, prestaria mais atenção nas implicações, nos desdobramentos dessas mensagens nas ruas. O ânimo hoje entre os estudantes? Você como representante de uma entidade estudantil. Bom, eu já fazia movimento estudantil, já estou mais acostumada com essa questão de a gente estar nas ruas, estar protestando. Mas agora, esse mês de junho, a gente viu uma coisa diferente, que foi justamente pessoas que não faziam movimento estudantil, nem eram... não participavam de nenhuma mobilização, estarem aderindo às ruas, estarem, de fato, querendo reverter essa situação da sociedade brasileira. E, assim, começou muito com a questão do transporte público e acabou várias outras pautas começaram a aparecer, eram várias pessoas que não estavam acostumadas a fazer protesto, muitas delas estavam participando de um protesto pela primeira vez e resolveram ir às ruas, resolveram também lutar por seus direitos. E para a gente é surpreendente, é uma nova perspectiva, porque assim, a gente sempre ouve muito falar a questão de que o jovem é o futuro do país e a gente depositava muito essa esperança em ver essa juventude acordar, em ver essa juventude nas ruas. E a gente acredita assim que a gente vai tirar muita coisa, muita experiência desse processo que está acontecendo agora na sociedade, aqui no estado de Pernambuco e nos outros estados. E a gente espera que isso cresça, que essa juventude que está nas ruas, ano que vem, ano de eleição, a gente tem esperanças, né, que um novo quadro, quem sabe, aconteça uma nova realidade para a sociedade brasileira. Essas manifestações de rua, elas não sinalizam propriamente numa direção, digamos assim, radical ou revolucionária. Mas sinalizam em questões substanciais para reorientar a vida brasileira? Eu não sei, eu acho que quando a gente pondera sobre tudo isso que está acontecendo, acho que é um processo de indignação, né? E é interessante quando a gente observa o que Cris acabou de colocar, que a gente tem esse pessoal que não estava acostumado, que chega, e as propostas são as mais diversas possíveis. Então, a gente está vendo na rua pessoas defendendo coisas totalmente distintas. Então, a gente tem, de um lado, um cartaz, legalização do aborto, e, do outro lado, um cartaz, Estatuto do Nascituro, né? Quer dizer, aquelas pessoas estão caminhando juntas, de alguma forma, e pedindo coisas distintas. O que eu acho que me chama a atenção, e quando eu converso, né, com os alunos e converso com as pessoas sobre esse movimento, eu acho que o que o professor Zaidan colocou, dessa ideia até que você vê de fora, é que a gente pode olhar por dois lados. A classe média, padrão nossa, está dizendo assim, olha, eu estou incomodada por uma ausência de situações. E as pessoas que começam a ter um poder aquisitivo se sentem frustradas nesse alcance. Ele começou a ter um poder aquisitivo, mas não tem um transporte de qualidade, mas ele não tem uma calçada de qualidade. Então, ele começa a olhar para o lado e dizer, quem é que me representa aqui, na verdade? Né? A quem eu vou dar a minha representação? Então, eu acho que existe esse momento nosso, de todos nós, quando a gente olha o que é que está acontecendo nas ruas, o que é que motiva esses alunos, não é? Da Federal, da Católica, eles estarem na rua nessa geração, nessa idade, Cris lá, da Fafira, o que é que movimenta esse pessoal estar na rua? Né? Se eles têm a universidade deles, se os pais pagam a universidade, ou se o próprio Estado proporciona isso, e o que é que está inquietando? Né? Então, eu acho que são acessos à informação, eles começam também a estudar fora, eles fazem intercâmbio, voltam, acesso para a gente à universidade de uma forma mais ampla para essas pessoas, e você dizer, por que eu estou fora disso? Não é porque eu estou fora, porque no meu país eu não tenho transporte público. Então, eu acho muito, para mim, o mote do público é muito importante nessas manifestações. É a ideia de que quando a gente tem transporte público, a gente para de ter medo da rua. A gente para de usar a desculpa, não, eu não vou porque eu tenho medo de ser assaltado. Não que não possa ter essa realidade.
Mas acho que a gente vencer, quando a gente trabalha a necessidade de conviver num parque público, num transporte público, a gente abre a nossa cabeça, como classe média, para outras coisas. A gente pode considerar que, até agora, as gestões públicas estavam de costas para o público? A minha maneira de ver é que houve um foco num processo de inclusão através de bens de consumo duráveis. Isso é muito claro, as medidas que foram tomadas. E deixado de lado os serviços públicos. Então, eu acho que essa manifestação ela é mais do que oportuna, mas mais do que. Porque um processo de inclusão republicano, da minha maneira de ver, teria que ser realmente pela qualidade dos serviços públicos. Não é pela possibilidade da pessoa escolher um modelo, um preço e etc., uma marca, mas é o serviço público de qualidade, universalizado para todos, ricos e pobres, diga-se de passagem. Não é um serviço público para pobre, não. É para todos, todos. O SUS devia ser um serviço público para todos, a escola pública um serviço tudo para todos, o transporte público para todos. Não é para pobre, é uma visão equivocada de que os serviços públicos é para a população pobre e os automóveis, os planos de saúde, a escola particular é para rico. Isso é uma idiotice, isso é uma visão pouco republicana da sociedade. Não é? Porque acho que a prioridade do governo é redistribuir renda através de políticas públicas, mas não são políticas públicas focadas para os mais necessitados, não. É para toda a sociedade. Ô Zaidan, então a gente teve aí um primeiro momento que foi a inclusão dessa grande parcela da população que estava à margem, né, da possibilidade de consumo, de educação, enfim, essa inclusão houve um ganho. Se esse segundo momento, esse segundo ciclo não vem, se o governo não for capaz de estabelecer uma agenda que provoque esse segundo degrau nesse processo de transformação brasileira, o que nos espera? O que nos espera se esse segundo momento não vem? Se o governo não for capaz de colocar essa pauta e fazer as mudanças necessárias? Falha, né? Porque esse processo de inclusão que houve pode até servir de uma pedagogia de exigir, de pedir mais, entendeu? As pessoas podem se sentir e se sentem merecedoras de muito mais direitos do que o que conseguiram. Né? É um processo de politização. Agora, se o governo não responde, eu acho que ele está comprometido. Eu acho, aliás, eu sinto que a presidente está um pouco perdida nesse tiroteio. Ela está tentando interpretar exatamente o sentido dessas reivindicações, mas eu sinto que ela não achou ainda a fórmula, a solução. Ela tenta aqui, tenta ali, tem problemas com os outros poderes, esse é outro grave problema. Tem problema de natureza federativa, com os governadores, com os prefeitos. Ela foi vaiada hoje, se não me engano, em Brasília, por uma parte dos prefeitos que estavam lá. Então, ela também está sobrecarregada. Há demandas que são de diversas naturezas, de natureza federativa, de natureza dos poderes, né, da relação dos poderes entre si, e mais do que tudo, dos cidadãos que foram para a rua reivindicar. A carga dela é muito pesada, efetivamente. Mas se eu fosse ela, eu dava prioridade às necessidades da população. Já que você falou aí na presidenta Dilma, se a gente considerar que nesse governo petista são 2 momentos de crise, e aí a pergunta que eu vou fazer é para os 3, a crise do mensalão e agora a crise das manifestações de rua. Lula, no primeiro momento, Dilma, agora. São cacifes políticos diferentes de um e de outro? Dá para fazer essa comparação? Cacife, em que sentido você está falando? Cacifes... Lula se saiu muito bem da crise. Você quer dizer que a presidenta tem menos cacife do que Lula? É isso que eu estou perguntando. Se são cacifes políticos mas sem diferentes. Dúvida nenhuma. Não pode comparar o carisma, o prestígio e mesmo a habilidade política de Lula com o de Dilma, né? Dilma tinha a imagem de seriedade, de dureza, daquela pessoa que não é intransigente com
o bem público, etc. Mas ela não tem nem o carisma, nem a habilidade política que Lula tinha. Não tem, não. Isso a E outra fragiliza, coisa na mais opinião de séria, vocês? Estela, ela está num momento econômico muito desfavorável. Lula teve, inclusive, a conjuntura internacional ao seu favor. Ela não. Ela está realmente amargando uma espécie de decomposição do ambiente econômico brasileiro. E não vejo que ela está conseguindo dominar isso não, viu? Inflação, déficit na balança, a dívida pública, superávit primário alto, que significa corte, vai ter que cortar efetivamente. Eu acho que ela não está conseguindo controlar isso direito, entendeu? E isso é um agravante para qualquer político no Brasil, por melhor que seja, quando a economia não vai bem e tem reflexo imediato na aprovação da população. Eu acho que é isso que ela está vivendo, ela está passando por uma situação muito complicada. Vou fazer uma pergunta para você, Marisa, nem sei se vai dar tempo de você responder, se não der, a gente chama o intervalo e depois você responde, mas é a seguinte, Dilma também está sendo pressionada pela inflação, os meios de comunicação bombardeando essa alta da inflação. Quando se fala de inflação e de controlar a inflação, uma das coisas que se pensa é controlar os gastos públicos. Como compatibilizar isso nesse momento? Você tem inflação, mas você tem uma população demandando serviços públicos que implicam em gastos públicos. E agora? Eu acho que talvez um dos motivos da Copa do Mundo está tão em evidência, né? Quer dizer, por que a gente questiona tanto a Copa no nosso país? Porque a manifestação vai tanto contra esse gasto público. Quer dizer, no momento que a gente poderia estar investindo o recurso que tem no sistema básico de saúde e educação, a gente está desperdiçando o dinheiro numa Copa e que está frustrando essa classe média que tem expectativa dessa Copa, porque ele não tem acesso a essa Copa. O metrô não funciona para levar ele, né? Então, ele até pode pagar o ingresso dele, ele até pode, mas ele não consegue chegar no carro dele lá. Quer dizer, de repente, ele teve que andar no metrô em Recife, conhecer o metrô pela primeira vez e ser quase espisoteado por um igual a ele. Não precisou passar a experiência nem de andar no metrô, em tese, com a pessoa que fosse trabalhar no seu horário normal. Estava todo mundo indo para um ingresso super caro, né? Então, a atenção dessa Copa é para uma minoria da população de Pernambuco ou dos estados que vão sediar, como foi na Copa da Confederação e como vai ser na Copa do Mundo. Quer dizer, de repente, a gente gasta esse dinheiro para mostrar uma imagem que a gente não tem, que não é a realidade nossa. E aí a gente vai revoltar aquela pessoa que não pode pagar o ingresso da Copa, a gente revolta o que pode pagar, porque está vendo que não tem nenhuma estrutura para sediar esse evento aqui. E aí vem a falta de habilidade, pegando o que o professor Zaidan colocou, essa falta de habilidade política de Dilma, porque Dilma não tem uma trajetória política. É incomparável a gente trabalhar ela com a imagem de Lula, do que representa Lula, né, do que Lula já vivenciou na sua história de negociações. E a gente tem essa pessoa, Dilma, né, que passa essa figura de seriedade, anticorrupção, eu não vou me render aos compromissos, eu não vou me render a acordos. E aí ela também se coloca, não era você que não ia se render a tudo, e por que justifica a gente estar fazendo essa cópia, esse desvio de dinheiro, isso está mostrando tudo? É como se ela estivesse num dilema daquilo mesmo que ela colocou para a gente, não é? E é muito difícil para ela. Marília, eu vou te pedir licença um pouquinho, vou ter que chamar o intervalo, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. E nós estamos discutindo hoje, no Opinião Pernambuco, as reverberações, digamos assim, das manifestações de rua que sacudiram o país há bem pouco tempo. A gente volta já. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje nós debatemos aqui os desdobramentos das manifestações, dos protestos de rua no Brasil. Depois da movimentação dos estudantes que ganharam as ruas, principalmente das capitais brasileiras, a Comissão de Justiça da Câmara aprovou a PEC apresentada pela ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina,
que equipara o serviço público de transporte, a necessidade do serviço público de transporte, à saúde e à educação, pelo que reza a Constituição brasileira. Eu pergunto para você se vocês consideram que essa aprovação pela Comissão de Justiça da Câmara é um efeito imediato do movimento que vocês desencadearam no Brasil. Bom, é de fato um efeito, assim como outras reivindicações que a gente fazia, como a PEC 37, que não foi aprovada, e a redução que teve em alguns estados, que até não foi suficiente, mas... Redução no preço da sim, passagem. no preço da passagem. E é importante, sim, que isso seja igualado, mas que haja, de fato, investimento, entende? Que não iguale para permanecer como está, mas que, no caso, melhore, que o investimento seja maior. Porque, querendo ou não, a saúde pública, a educação e o transporte público é fundamental, faz parte do dia a dia da população e é um direito nosso, que isso já deveria ter sido garantido há muito tempo, né? Melhoria nos serviços públicos, né? Transporte, os que estão sendo citados aqui agora. Transporte, educação e saúde. Como garantir uma melhoria substancial nesses serviços públicos sem, por exemplo, uma reforma tributária? Você falou na abertura do programa que o Congresso ainda está em estado de letargia, não entendeu o recado das ruas. Com esse Congresso, é possível uma reforma tributária, por exemplo, substancial, que possa financiar a melhoria desses serviços públicos? É complicado, porque envolve muitos interesses, entende? Sobretudo os entes federativos. Teve um cidadão daqui de Pernambuco, que foi secretário da Receita Federal, que teve o cinismo de dizer que não existe reforma tributária, que reforma tributária é um mito, é tirar o seu e aumentar o meu, de forma que ninguém quer perder receita. Nem o governo quer perder receita, nem muito menos o cidadão quer perder poder aquisitivo. De forma que nesse cabo de guerra é como se ninguém tivesse razão, ninguém merecesse a mudança, a transformação. Mas o fato é que há já um confisco, não é nem a arrecadação. A nossa carga tributária ela já passou para a parte de confisco da renda, propriamente dita, não é? Em função do desrespeito àqueles princípios constitucionais, não é? Da capacidade contributiva, não é? Enfim, da proporcionalidade de renda de cada um e tal. E há outro problema gravíssimo, que é o fato de que o principal imposto da Federação Brasileira é cobrada na origem, não é no destino. E o estado que mais arrecada é São Paulo, que é o que mais produz. E vai ser muito difícil tirar de São Paulo esse tributo. Esse é um grande problema. Já se pensou em fazer essa federalização do ICMS, de forma que a União pudesse distribuir de uma maneira mais equitativa, mas São Paulo resiste, porque São Paulo é o estado que mais perderá se houver essa mudança da cobrança do ICMS. Entendeu? Taxação das grandes fortunas. Porque todo parlamentar tem urticária quando isso é colocado em discussão. A taxação das grandes fortunas. Eles acham que é um imposto ineficaz, porque há muitas maneiras de camuflar a fortuna das pessoas, né? E o aumento do patrimônio é descoberto. Diz assim, é da inteligência desses tributaristas de que é melhor aumentar a base da tributação do que adotar um imposto progressivo, sobretudo quem tem mais paga mais. Eles acham o seguinte, que é mais eficaz, que evita menos sonegação, botar mais pessoas para pagar, não é pessoas que tenham renda não, as pessoas que possam dar alguma contribuição ao INSS, imposto de renda, etc., do que adotar um sistema progressivo, como deveria ser o caso do Brasil, como é nos países mais civilizados. Quem ganha mais, paga mais.
Não é? Quem tem mais ajuda os que não têm nada ou que têm pouco, através da redistribuição. Mas aqui no Brasil existe muita resistência a se adotar um imposto progressivo. Significa terra, significa fortuna, especulação financeira. Toda vez que se fala nisso, é como se diz, dá uma urticária, porque os bancos começam a balançar a cabeça, o mercado acionário também, os especuladores também. E o pior de tudo, como o que é sustentado, o que sustenta a dívida pública brasileira é a especulação, porque os títulos da dívida pública são compensados por uma alta taxa, não é nem a taxa básica da economia, é maior, é 14%, a que remunera os títulos da dívida pública brasileira. Então, existe um sistema especulativo que financia o Estado brasileiro. Quer dizer, se adotasse, de fato, um imposto progressivo, poderia realmente assustar muita gente boa que vem ganhando muito nesse sistema de financiamento da dívida pública brasileira. A taxação das grandes fortunas foi uma bandeira do PT, bandeira abandonada, né? Ou eu estou enganada? Você está perguntando a mim? Estou perguntando a todos, a vocês três. Eu acho que todos os partidos de esquerda no Brasil têm isso como bandeira. Isso é uma coisa evidente, essa questão da taxação das grandes fortunas. Muitas vezes fortunas que são improdutivas, que elas não estão sequer a serviço da produção e do trabalho, etc. Mas há um problema muito grande, sobretudo na nossa classe política, de adotar uma política tributária desse tipo. Não é só em função da defesa dos seus próprios interesses, né, que existe, né, o voto corporativo e tal, mas é em função das alianças políticas que sustentam o governo. O próprio governo do PT é um governo que tem lá suas alianças, tanto com os muito de cima como os muito de baixo. Não é à toa que foi a classe média que foi para a rua, porque é quem vem sofrendo. Né? Esse modelo petista, digamos assim, de governar, acena para cima com benesses e acena para os muito de baixo também com benesses. De forma que essas medidas, que seriam medidas de justiça tributária e de justiça social, elas podem provocar deslocamento na base de apoio do governo, que pode comprometer, de fato, a governabilidade do PT, né? E um dos movimentos de rua pede menos impostos também, né? E aí a gente vem nesse paradoxo, porque a gente tinha muita bandeira lá dizendo, ó, menos imposto. Né? E como é que eu quero esses serviços com menos imposto? Outra coisa que Marina está dizendo, que é verdade, nesse coro menos impostos, tem muito pescador de águas turvas também. Empresários, banqueiros, muita gente que engrossa o coro, mas pensando sobretudo nos seus interesses. Há muita discussão da carga tributária brasileira, que é muito alta, etc., mas nem todos que vociferam contra a carga tributária têm as mesmas razões, não. São razões muito diferentes. Quero fazer um parêntese agora nesses desdobramentos das manifestações de rua e quero voltar um pouquinho para as manifestações propriamente. E queria um relato seu de uma experiência que você teve, uma experiência difícil, né? Você foi presa durante uma manifestação de rua aqui no Recife, passou horas intermináveis numa delegacia de polícia e depois foi mandada para a penitenciária do Bom Pastor. Como é que foi essa experiência para você? Bom, foi surpreendente, na verdade, assim, assustador também, porque o movimento, quando a gente teve a passeata do dia 20, a gente tinha o apoio do governo, tinha a polícia com fitinha no braço dizendo paz. E aí, quando vem a outra passeata da quarta-feira, a gente não quer mais andar e ir até o Marco Zero e voltar. A gente quer ir lá, quer falar com o governador, quer entregar uma pauta, quer exigir os direitos da gente. E aí a gente vê que ele muda o posicionamento dele quando coloca uma barreira de policiais para impedir que a gente chegasse até a sede do governo que está sendo lá no Centro de Convenções. E aí a gente viu uma clara perseguição às pessoas que estavam à frente do movimento, porque assim, nosso movimento ele não tem uma liderança, mas tem sempre aqueles grupos que estão puxando as movimentações, que estão puxando as plenárias, e eles queriam um bode expiatório e abordaram o nosso grupo, que seguia pacificamente,
e me levaram para a delegacia e tem uma coisa... Sob que acusação? Pois é, aí é que tá, porque eu não estava portando bolsa. Tem várias fotos. Antes do acontecido, eu tinha dado uma entrevista para um jornal e eu aparecia sem bolsa nessa entrevista. E eles falaram que eu estava com uma mochila que continha fogos de artifício dentro, alguma coisa desse tipo. Só que eles não me falaram isso na hora, simplesmente me detiveram. E os manifestantes não aceitaram porque era um absurdo o que estava acontecendo. A gente estava seguindo, eles vêm e levam. E aí, quando chegou na delegacia, essa mochila que eles diziam ser minha, não existia. O que havia era uma sacola plástica com esses fogos de artifício, uma sacola plástica que não tinha nenhum vínculo com a minha pessoa, não tinha nada meu dentro dela. E aí, antes de chegar lá, a gente, eu não lembro se foi na palestra, na plenária que teve com a OAB sobre essa questão da perseguição aos movimentos, que colocaram um detalhe interessante dos regimes fascistas, é que as pessoas já eram encaminhadas para vários lugares antes de serem levadas ao destino final. E eu fui levada para a Delegacia da Mulher, para a GPCA, fui levada para o Hospital da Restauração, para um posto da polícia que tem lá, até chegar na Delegacia de Santa Amaro. E eu passei horas, fiquei das 6 da noite até as 5 da manhã sem ser ouvida, até as 4 da manhã. E antes de me ouvir, ela já havia estipulado que eu sairia de lá após pagar uma fiança de R$5.000. Só que assim, de madrugada, R$5.000. E sobre que acusação, né? Uma pessoa sem réu, que nunca foi presa, não tem nenhum antecedente, estudante. E aí ela fez um acordo com o presidente da OAB, que foi lá, tinha chegado de Brasília, foi lá intervir pelos estudantes. E ela falou que nenhum estudante sairia de lá até falar com o juiz. Só que quando deu 5h30 da manhã, ela foi embora e às 6 horas estava sendo levada para a penitenciária. Ela quebrou o acordo que tinha feito. Mas assim, como teve uma repercussão muito grande, o pessoal da OAB interviu muito, fez várias ligações. Então teve uma repercussão muito, muito grande mesmo. E aí eu consegui ser liberada, o juiz falou, por falta de provas, não tinha nada que me mantivesse ali, me concedeu o alvará de soltura, por volta das 3 horas da tarde eu estava saindo de lá da penitenciária. Então isso pra gente é um exemplo claro da repressão que o movimento está sofrendo, não só aqui, mas em outros estados. A prisão foi arbitrária, foi extremamente agressiva, vários companheiros que tentaram conversar com a polícia para saber o que estava acontecendo foram agredidos. Então é um absurdo você ver uma polícia, infelizmente, com características de um governo fascista, uma polícia que usa métodos de um governo de ditadura nos dias atuais e que quer impedir o nosso direito de estar na rua, de estar protestando. Então, é uma experiência que eu espero não passar de novo. Aproveito para dizer que eu já fui lá tentar assinar o termo de compromisso e eu estou sem processo, ou seja, ela tinha 5 dias para enviar o inquérito, acho que a professora pode explicar melhor isso, e ela não enviou, ou seja, naquele momento ela estava mais preocupada em me prender para mostrar de lição para os companheiros do que em, de fato, cumprir a lei. E até agora eu estou sem processo, fui presa, passei por tudo que passei e estou sem processo. Então... Essa atitude da polícia, ou das polícias, porque acho que a polícia que deu mais sinais e mais evidências, demonstrações de despreparo, talvez tenha sido a Polícia de São Paulo, leva a um ponto que eu não vou querer discutir aqui agora com vocês, porque o Opinião Pernambuco vai fazer um programa especificamente sobre isso, que é a desmilitarização das polícias no Brasil, né? Mas esse ponto, essa é a pauta. Merece um programa. Hoje a gente vai deixar de lado, porque vai haver um programa só sobre isso. Mas eu queria trazer outros pontos, que são consequências, desdobramentos dessas manifestações de rua. Como é que ficam, por exemplo, os partidos políticos, depois dessas manifestações, os partidos políticos, o governo, que a gente falou um pouco sobre o governo aqui, mas e também a sucessão? De que maneira essas manifestações de rua estão mexendo no tabuleiro, no jogo de xadrez da sucessão presidencial e como elas estão mexendo com os partidos políticos? Eles estão atônitos, porque antes dessas manifestações, esses partidos estavam preocupados em se fundirem, ou outros de proibir a fusão em função do tempo de televisão e do fundo partidário. Sequer estavam discutindo a questão da representação. Porque um partido que elegeu tantos deputados vai se fundir com o outro por conta apenas de tempo de televisão. E como é que fica a representatividade desse partido perante os eleitores que confiaram naquela legenda, no programa daquela legenda? Eles foram pegos de surpresa, realmente pegos de surpresa. Porque esse jogo é um jogo miúdo, esse jogo, Congresso, não é?
da parte do governo de não permitir essa fusão para não permitir que as pessoas possam aumentar o seu fundo partidário e seu tempo de televisão. Da parte da oposição de lutar para que sim, que seja permitido fundir e aumentar o tempo de televisão e o fundo partidário. A briga era essa briga. Não se discutia teses, não se discutia programas, não se discutia nada. Até que veio o movimento e disse: o rei está nu, ou seja, vocês não nos representam. Não é? Vocês não nos representam. Marília, eu acho que falar de reforma política num ambiente como esse, eu acho que tinha que começar do zero, entendeu? Não tem que fazer reforma política do jeito que a coisa está aí, não. Tem que zerar. Começar do zero significa o quê? Eu acho que tinha que refundar o sistema partidário brasileiro. E as regras do jogo eleitoral. Eu não acredito em nenhuma reforma política com estes partidos que estão aí e nessas regras. Eu não acredito. Não é nem meia sola, é menos do que uma meia sola. O que é muito ruim, porque isso vai aprofundar a crise de representação da sociedade brasileira. E aí você fala da sucessão. Claro, a sucessão está aí. Sucessão ano que vem. Como é que esses partidos vão marchar para essa sucessão? Vamos deixar a sucessão para depois Vai do fazer outro intervalo. programa? A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os desdobramentos das manifestações de rua no Brasil. O Opinião Pernambuco está de volta. Discutimos hoje aqui no nosso programa os desdobramentos das manifestações de rua no Brasil. Marília, falamos sobre o comportamento da polícia nas manifestações no bloco anterior. Sua opinião sobre isso? Veja, o depoimento, né, de Cris é muito emblemático. É emblemático porque mexe, e ela, né, foi muito feliz em tudo que ela falou, como ela sempre fala, mas mexe no estudante, né, e retoma para a gente uma história. Mas esse despreparo, não só da polícia militar, e a polícia militar está no momento de confronto, está no momento de uma pedrada que bateu na... Mas a polícia civil, que estava no ar-condicionado dentro de um gabinete. Né? Então, uma coisa eu estou falando da polícia... Você está falando especificamente do caso dela, de Cris. porque o despreparo, ele foi... E pode ter iniciado na polícia militar, mas eu acho que a tranquilidade que a polícia civil, em tese, né, a autoridade policial, dentro de uma delegacia, dentro de um ar-condicionado, eu sei que tem as pressões, mas a formação já estou com a outra formação, outro nível de exigência para ocupar aquele cargo, e aí a pessoa também se mantém nesse total, vamos dizer, despreparo para lidar com essa situação de conflito. Agora, o que eu poderia ponderar, e eu já falei isso em outros locais, é que esse despreparo é diário, só que não atinge geralmente a Cris, não atinge a mim, o professor Zaidan. Não atinge a classe média. Horas, não são horas que vai descer, não. Você ser dias na delegacia, sem comunicação daquilo ali. Né? Então, quando a gente está pensando sobre isso, e aí a gente se sente até, poxa, será que existiu, nesse momento que Cris estava lá, que não se comunicava, que não sabia o que... Será que isso tem uma tortura? Né? E a gente vai questionar, e essa tortura toda que permeia o sistema punitivo brasileiro? E aí é interessante, nesse ponto aqui, vamos falar por Pernambuco, pela experiência, né, dos nossos próprios alunos de estarem vivendo isso, é dele ter um contato que para ele era inimaginável. É aquela história, eu sou estudante, né? Eu sou uma pessoa com o caderno na mão, e esse poder é dado para quem? Quer dizer que se eu não fosse estudante, e se eu não fosse com o caderno na mão, que isso é totalmente distante do pensamento de Cristo, a gente já conversou sobre isso. E o Estado pode agir dessa forma? Quer dizer, uma sacola que aparece, né, e que é colocada ali naquele momento, a gente não sabe em que circunstância as pessoas envolvidas... Para servir como elemento de acusação. E esse elemento de acusação não ser questionado depois na polícia do gabinete. Porque que na polícia de rua, na confusão, diga, tem uma sacola com a menina, é uma coisa. Mas a gente apurar, cadê essa sacola? Onde é que ela está? O que é que tem dentro? Né? Então, esse questionamento que me coloca é da ideia para a gente desse como agir e desse como agir diário. Que aquele professor Zaidan falou, o sistema punitivo ficou nu. Nu para quem? Nu para a gente, porque ele já é nu para muitas outras pessoas.
Não é? Então, não se esperava esse tipo de reação, mas esse despreparo, ele é diário. Quer dizer, essa atuação, ela é diária. Tá? Tanto que eu fico me questionando sempre, eu sei que existe esse pensamento que é justo e que deve ser ponderado do movimento estudantil, como se foi algo direcionado ou não, mas, bem, eu acho que podemos ter as duas especulações, Cris. Mas, na verdade, o sistema ele é tão despreparado, ele trabalha de forma tão bruta, né, que ele está acostumado a agir dessa forma. Talvez o público-alvo dele tenha sido um público diferente, por outras razões. Né? Aí a gente vê por que, no primeiro momento, a polícia tratou vocês de um jeito na primeira manifestação. E na segunda manifestação, na hora do Jogo do Brasil, sem muita visibilidade, com menos gente, com a comunidade toda entrando para aderir ali na região do Shopping Itacaruna. E aí a polícia não sabia se protegia os estudantes dos que não eram estudantes, né? E aquele estudante que estava mais próximo da comunidade, que lugar ele estava, como é que ele devia tratar. Quer dizer, é isso que a gente está se questionando em determinado momento. O que é que a gente aceita? Eu acho que essa reflexão ela é muito, muito feliz nesse momento. Que tipo de polícia a gente quer para a gente e para o outro? É o que o Zaidan falou tão bem. Eu não quero um sistema SUS bom para as pessoas que não podem pagar, eu quero para todo mundo. E eu não quero uma polícia que bata em quem não pode pagar, em quem não é estudante. Eu não quero uma polícia que bata em ninguém. Eu não quero uma polícia que possa prometer ou cumprir uma prisão ilegal e arbitrar uma fiança sem ouvir a pessoa. Quer dizer, essa polícia, ela não serve para a gente. E aí a gente é muito vulnerável a ela. Né? Aquilo que a gente está ponderando, e ao sistema punitivo como um todo, porque a ideia de que a gente, dessa democracia, ela está tentando sustentar o nosso Estado policial. E pela quantidade de tipos penais que nós temos, o Cris fala para a gente, artefato, está lá, tem um tipo penal no Código Penal. Portar artefato explosivo dá uma penal em branco. Vai a gente, no caso concreto, descobrir o que é artefato, se traque de massa, estou exagerando, fazendo, não é? Se traque de massa, tem pau aí, é artefato explosivo, esse danado, se eu estou portando. Quer dizer, a gente se abre nisso. E aí é o legislador também, né, professor Zaidan, que abre esse leque, sem dúvida, porque ele sabe que aquelas pessoas, inclusive eles, estão meio que blindados, não passam por essa vulnerabilidade. Mas a partir do momento que Cris se engaja no movimento, se coloca nas ruas, se coloca sem saber, pela camisa talvez que ela vestisse, pelo local em que ela estava na manifestação, a quem ela pertence. Né? E essa dúvida pode ter colocado ela num referencial de vulnerabilidade muito grande. E aos vulneráveis, a possibilidade de sair da chamada cifra oculta e entrar na tipificação de tipos penais de resistência, porque você gritou porque ia ser presa, você resistiu à autoridade policial. Né? E isso poderia ser comigo, poderia ser com você, poderia ser com qualquer um. Então, esse sistema merece da gente, também nos movimentos, uma grande reflexão. Vou trazer agora, Cris, para você a pergunta de Rodrigo Alves. Quando a mídia classifica alguns manifestantes de baderneiros, quem ela chama de baderneiro do ponto de vista social e político? Qual a consequência disso na própria dinâmica dos movimentos? Bom, a primeiro momento, quando as manifestações começaram lá em São Paulo, a gente via assim, eu vou dizer assim, na mídia, uma colocação de que eram vândalos que estavam ocupando as ruas. E depois essas manifestações começaram a tomar uma adesão popular muito forte, muito grande, e ela precisou mudar o discurso. E aí ela já ameniza esse discurso, só que ela percebeu que a questão do vândalo pega com a população, que a população ela tem uma rejeição à questão do quebra-ônibus, do pichar um muro. Então ela começa a querer criminalizar as manifestações. Começa a querer, como posso dizer, caracterizar aquilo como uma baderna, como uma bagunça, como generalizar que aquelas pessoas que estão ali, elas são um bando de desocupados que estão depredando patrimônio público. E aí, quando eles falam da questão dos vândalos, é claro que se refere justamente ao que a professora tinha falado, ao preto, ao pobre, a pessoa que está indo para a rua, que sofre do sistema uma agressão muito mais forte do que o estudante e que, consequentemente, tem aquela lei da ação e reação, ele revida com o sistema de forma mais... Ele não tem a consciência política que boa parte daqueles estudantes que estão ali tem
E aí, para ele, aquela indignação que ele tem com esse sistema, ele reflete dessa forma. É aquela forma que o sistema ensinou ele a crescer, foi daquela forma que ele se criou e é daquela forma que ele reage. Então, claramente, assim, no meu caso, por exemplo, colocaram certo um estudante e tal, que foi preso justamente, mas vários outros presos políticos sofreram agressões. Quando a gente passou ali na comunidade próximo ao Tacaruna, que é uma comunidade carente, aqueles meninos que estavam aderindo ao movimento, eles também eram manifestantes. E para eles não, eles já eram assaltantes, eles já eram os vândalos, eles estavam quebrando tudo. Então, a mídia claramente criminaliza os movimentos. Teve uma entrevista com o comandante que ele falou que aconselhava que as pessoas ficassem em casa. Pois é. Então, é claramente uma forma de tentar acabar com o movimento, tentar criminalizar, tentar também agir com discriminação para aquelas pessoas mais pobres que estavam ali no movimento. Só que assim, acho que foi o professor que falou que a gente sempre falava que a gente não fazia manifestação com o povo, que era sempre estudante. E aquelas pessoas são povo, aquilo é o povo. As pessoas pobres da rua, elas são o povo. Mas não era a maioria, né? Não é uma maioria. E, consequentemente, tem muito menino ali que foi levado para a delegacia, teve gente que foi levado para narcóticos. Tipo, são situações absurdas. Ô, Estela, mas temos que convir o seguinte, que a polícia, ela como tal, ela é um fator de violência. Ninguém se iluda que a polícia foi criada para acabar com a violência. Ela foi criada para alimentar a violência e se reproduzir como tal. E eu vi denúncias de que havia polícia infiltrada dentro do movimento. A Polícia Civil, não sei se de Belo Horizonte, estava de greve e denunciou no ar que havia policiais militares infiltrados dentro do movimento para desmoralizar o movimento. Vi uma imagem no Rio de Janeiro de um policial militar quebrar o vidro de um automóvel para botar a culpa aí nos manifestantes. Então... Inimaginável num momento de democracia, né? Esse comportamento. Né? Criminalizar o movimento, né? Que é a maneira mais fácil de atemorizar uma certa opinião pública e legitimar a repressão. Exatamente. Zaidan, quando os movimentos começaram, quando eles explodiram, muitas pessoas externaram a preocupação de que esses movimentos das ruas pudessem ser capitalizados por partidos mais conservadores, mais à direita. Não acredito, medo infundado. Né? Não acredito nessa hipótese. Poderia sim ser capitalizado pelos partidos de esquerda, né? Que eles têm já um costume de tirar carona nas manifestações, né? Mas de direita não. Eu vi muitas acusações que esse era um movimento autoritário e fascista, porque estava censurando militantes partidários de apresentar suas bandeiras no movimento. Essas acusações eu vi de todos os lados. Eu não compartilho com essas acusações, entendeu? Eu acho que havia, de fato, um ressentimento enorme contra a política de uma maneira geral e entendo que a preocupação quem estava se manifestando era não permitir que se tirasse carona no movimento, seja lá por quem fosse. Se houvesse partidos de direita ali dentro, provavelmente teriam sido rechaçados, tal como os partidos de esquerda foram proibidos de ostentar a bandeira. Não é? Não acredito que tenha havido essa tentativa de instrumentalização da direita, porque a direita não compartilha com esse tipo de luta. A luta da direita é de outra maneira, né? A não ser que você queira dizer que estavam jogando no quanto pior, melhor. Exatamente. Criar um clima apocalíptico de crise, de caos, para acabar com o governo da Dilma. Né? Mas nem eles teriam essa força toda para fazer isso. O que eu vi foi eles condenando o movimento também, né? De certa maneira. Eles não queriam dar razão à presidenta da República. Eles queriam dizer que era a fraqueza dela. Né? Mas também não vi eles apoiando assim essas manifestações, não. Eu vi eles pautando quem era o verdadeiro manifestante, quem não era o verdadeiro manifestante. Como se fosse possível fazer isso. Olha só, Carlos Lessa, ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, escreveu um artigo comentando aí as manifestações de rua e ele diz o seguinte nesse artigo: as manifestações são apenas a primeira voz
que apontará para um projeto nacional. Quero saber se vocês concordam com ele, se é a primeira voz de um projeto que poderá vir a se concretizar, um projeto nacional. Nosso sonho, né? Que seja o nascimento de um novo contrato social. Com quem de direito, né? Para fazer isso. Não aqueles políticos lá de Brasília, não. Mas o povo. Porque é sempre o povo, esse que tem que realmente dar essa, pelo menos começar a discutir as bases desse novo contrato. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, nada é fácil, nada é pacífico, nada é tranquilo, porque esses movimentos não se regem por nenhum manual de ciência política, entendeu? Eu nunca vi nenhuma revolução, nenhum movimento ter estudado previamente na faculdade como é que se processa, não é? As coisas têm muito acidente de percurso, há muitos problemas, mas a direção é boa, não é ruim não, é boa. As posições que foram tomadas até agora, do Supremo Tribunal Federal, da presidenta Dilma, do Congresso, a partir das mobilizações, tímidas, insignificantes, alvissareiras, em que ponto estamos? Acho que inseguras, né? Acho que é um momento para, como o professor Zaidan falou, de insegurança para os poderes. Né? Eles não sabem muito. Eles estão inseguros. Eles não sabem muito o que fazer, ou como lidar. Né? Se usa isso em favor, se coloca numa situação de uma imposição. Né? Quer dizer, quando a polícia, de momento, atua dessa forma, a gente não sabe. Até, eu acho que o retrato da própria ação da polícia, ela vem como um retrato da ação desses governantes. Só que na polícia eu consigo ver com a lupa lá naquele caso concreto. Mas eu acho que essa insegurança, isso, o que fazer com essas pessoas? O que fazer com essas pessoas que geram opinião? Que podem descreditar a própria mídia, que podem fazer até a mídia recuar no que foi dito. Né? O que é que eu posso, como fazer nessa situação? Eu acho que existe um momento para a gente de insegurança para o poder, de insegurança até de como a mídia pode transmitir tudo isso, né? De como pode insuflar isso para as ruas. Mas eu acho que a gente volta para aquela sua provocação no final. O que foi dito é a nossa utopia. É que isso seja o começo de uma grande mudança. Né? E que a gente possa realmente promover, como o Cristo colocou aqui do começo, essa ideia dessa juventude que é tão cobrada, né? Que a gente vai ficando, hoje escuta isso, vai ficando mais velho, e vai vendo a coisa passando. Eu acho que esse é o nosso passo, é o passo para a nossa utopia, né? Que a gente possa dar vários passos desse ainda. Pacto com governadores e prefeitos para melhorar o transporte público, royalties do pré-sal para a educação, enfim. Panaceia, querida. Panaceia. São panaceias. Inclusive medidas equivocadas. Plebiscito. Porque o que se diz, isso é para desviar a atenção. E esse daí foi a mais equivocada de todas, para votar uma reforma política por esse Congresso. E é evidente que eles não iam permitir, como não estão permitindo, aliás, né, já descartaram completamente essa ideia do plebiscito, não é? O pior de tudo é que isso ocorre num momento que há um mal-estar entre os poderes. A coisa é tão grave que há um mal-estar profundo entre os três poderes. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Cada um olha para o seu umbigo, pensando que está perdendo a sua competência. E não percebe a gravidade da situação, entendeu? Então, desses não se espera muita coisa, a não ser a repressão mesmo. Não é? A solução há de vir, naturalmente, de fora. Daí não tem muito o que se esperar, não. Entendeu? Porque se eles tivessem um pouco de juízo, eles renunciariam os mandatos e permitiriam que se fizesse uma nova constituinte com outros, né, membros, né? Para decidir um outro contrato. Mas eles não vão fazer isso. Não tem um juízo suficiente. Você chamou de panaceia aí a proposta de um plebiscito. Para fazer a reforma política, se fosse uma Assembleia Nacional Constituinte exclusivamente para cuidar dessa reforma política? A gente está especulando aqui, né? Porque precisaria ver o grau de esclarecimento da população, de organização da população, o tempo necessário para que, de fato, saíssem constituintes derivados
para votar uma nova Constituição para esse país, né? O medo que a gente tem sempre é que saia gato por dentro, entendeu? A montanha vai parir um rato. Um grande movimento tão bonito como esse, né? Tão majestoso, para depois sair um congresso parecido com esse congresso que está aí. Não é? Aí a gente fica realmente assim, né? Embora, como já se disse, que a América Latina apresenta vários processos constituintes que são verdadeiramente revolucionários. Não é? E nós deveríamos, inclusive, tentar aprender um pouco também com eles, para valorizar mais a manifestação do povo brasileiro, não é? Mas não sei se isso está colocado na ordem do dia, né? Eu, sinceramente, não sei. E não sei como esses outros poderes olham. Eu acho que olham com medo. Na verdade, eles olham com muito medo. Quando a presidente falou nisso, o Congresso tremeu muito, muitíssimo, de ser completamente alijado desse processo. E eles sabem por que eles têm medo, né? Porque eles percebem a sua insignificância, na verdade, para a sociedade. Acabou o tempo. Oh, que pena. Tinha mais perguntas para vocês, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Muito obrada, mais uma vez, por terem vindo hoje aqui participar Convide da a Opinião professora Pernambuco. Marília para esse programa da desmilitarização. Vou falar com o diretor Faça do essa programa, sugestão, Aimone Ler. porque ela é professora de Direito Penal e ela tem uma visão muito crítica sobre o poder de polícia do Estado Democrático de Direito. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Comecei falando em Carlos Drummond de Andrade, vou fechar então com o finalzinho do poema de Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte: José, você marcha. Para onde? Boa noite. Opinião Pernambuco volta amanhã.